Agatha está usando todos os seus recursos para tirar seus adversários do caminho e colocar as mãos na fortuna de Antônio, focando na sua vingança. A megera pula de alegria ao descobrir que Irene é a responsável pela morte de Daniel, planejando usar essa arma poderosa durante os próximos capítulos de Terra e Paixão. O comportamento de Agatha já se mostrou um perigo para diversas pessoas, principalmente se tratando de sua vingança contra Antônio, conseguindo envenená-lo lentamente para parecer com uma doença e se isentar de qualquer culpa. Além de tudo isso, a megera ficará em posse de uma informação que será útil para se livrar de outra inimiga. Acontece que Agatha decidirá confrontar Ramiro após ter uma de suas ordens recusadas. O capataz fica nervoso ao se justificar e acaba revelando que Irene é a responsável pela morte de Daniel, percebendo seu erro logo em seguida. Agatha comemora ao saber de uma informação tão poderosa e já começa um novo plano. Agatha está com força total na sua vingança, mas já começa a perceber que o seu maior aliado está prestes a desistir de tudo. Hélio fica furioso com a mãe e a chama de criminosa, podendo fazer algo para detê-la muito em breve. Ramiro se cansa das ordens absurdas da família La Selva e toma uma decisão corajosa. Ramiro está vivendo um verdadeiro inferno no seu trabalho, causando problemas para sua saúde mental. No entanto, o capataz ainda conseguirá reunir forças para recusar uma ordem absurda para acabar com a vida de Irene durante os próximos capítulos de Terra e Paixão. Irene começou a travar uma intensa guerra contra o ex-marido, se tornando uma ameaça para os seus planos de ficar com as terras de Aline. Entretanto, Agatha também entra na jogada para proteger o seu plano secreto e começa a criar uma estratégia para se livrar de sua nova inimiga. Agatha decide acionar Ramiro e dá ordem para eliminar Irene de uma vez, atirando de seu caminho e evitando qualquer problema que possa arruinar seu plano. O capataz começa a entrar em uma confusão mental, sentindo o peso dessa ordem, já que Irene foi sua patroa durante muitos anos. A surpresa virá quando Ramiro reunir suas forças para recusar a ordem de Agatha, falando tudo na cara da megera. Infelizmente, o capataz fica confuso com suas palavras e acaba soltando uma informação crucial para a esposa de Antônio, a deixando com uma arma poderosa para usar contra Irene em um futuro próximo. Agatha fica espantada ao descobrir sobre o exame de sangue em Antônio. Em Terra e Paixão, os desafios de saúde enfrentados por Antônio estão intimamente ligados às artimanhas de Agatha para tumultuar a mente de seu marido. No entanto, os próximos episódios podem ser decisivos para a revelação da verdade. O fazendeiro será encaminhado ao hospital e, naturalmente, o médico solicitará um exame de sangue, gerando apreensão na grande vilã. O desfecho do exame pode expor a presença de uma substância utilizada pela megera na elaboração de chás. Apesar de aparentemente inofensivos, esses chás de Agatha têm o poder de deixar Antônio completamente atordoado. A situação torna-se ainda mais alarmante quando o fazendeiro começa a sentir-se mal diante de sua família. Petra desempenhará um papel crucial ao prestar assistência ao pai, já que o restante da família se encontra distante. Daniel faleceu, Irene perdeu seu status de esposa para sua maior adversária, e Caio finalmente percebeu que é hora de estar ao lado de Aline. Esse se configura como o principal desafio para Agatha, que chega a travar discussões acaloradas com Hélio na tentativa de adiantar o casamento do engenheiro. No entanto, ele se mostra decidido a resistir à pressão materna. É nesse contexto que o resultado do exame de sangue se revela como uma verdadeira bomba na vida da vilã. Diante disso, Agatha buscará maneiras de contornar as perguntas após a divulgação dos resultados, podendo optar por desviar dos questionamentos ou até mesmo forjar documentos hospitalares. Em pouco tempo de participação, Agatha ultrapassou todos os antagonistas de Terra e Paixão e se tornou a vilã mais insana da novela, agindo de maneira brutal para arrancar a fortuna de Antônio, afundar Irene em desgraça e, de brinde, prejudicar outras peças do complexo tabuleiro montado em Nova Primavera. Mas a justiça poética vai entrar em ação nos próximos capítulos, mais especificamente quando Agatha aparecer morta por envenenamento. Tudo acontece muito rápido e, para deixar tudo mais enigmático, Agatha morre logo depois de descobrir através de Ramiro que Irene foi a grande responsável pelo acidente que tirou a vida de Daniel.
A megera até se empolga com a notícia e passa a rir à toa por todos os cantos da mansão da família La Selva, antes de combinar uma reunião com Marino para entregar os podres de sua grande rival. Mas o que era para ser uma revelação gratificante para a vilã, acaba se transformando em mais um mistério colossal no folhetim. Afinal, a mãe de Caio, Hélio e Jonatas, simplesmente é encontrada morta pelo delegado. Pouco depois, o legista confirma que uma substância venenosa foi encontrada no organismo da vítima, dando início a mais uma investigação de homicídio depois da morte insignificante de Nice. A partir desta fase, Antônio e Irene voltam a se destacar como principais vilões da trama, enquanto Aline mantém o ritmo humilhante de sempre para tentar tomar conta das próprias terras, sem interrupção dos inimigos. Muita coisa está por vir em Terra e Paixão, e não há dúvidas de que a morte de Agatha levantará questionamentos intensos por toda a cidade. Quem será o assassino da megera? Você tem algum palpite? Deixe sua opinião nos comentários. Agatha não conseguirá enganar Angelina por muito tempo. O amor é capaz de deixar qualquer um desnorteado, mas a ingenuidade de Angelina atingiu seu nível mais alto na novela Terra e Paixão, principalmente após as últimas sabotagens comandadas por Agatha, que avançou degraus que poderiam levar décadas para outros golpistas. Apenas com seu dom natural para manipulação, além de umas pitadas de ervas em chás cada vez mais poderosos. Nos próximos capítulos, depois de um período atônito, Angelina finalmente percebe as péssimas intenções de seu grande amor. Tudo ficará mais óbvio após a rápida piora no estado de saúde de Antônio, que começa a apresentar sinais claros de delírio após tomar os coquetéis do mal preparados pela esposa. Rapidamente, Angelina percebe algumas atitudes estranhas da amiga e não consegue mais esconder a desconfiança, motivo pelo qual ela procura Caio para uma conversa sincera sobre suas novas percepções. Desta vez, Angelina pode reunir um time de aliados para impedir as ações traiçoeiras de Agatha, mas seu amor radiante pela mulher que sempre pareceu estar ao seu lado pode ser exatamente o tiro no pé que o autor Valcir Carrasco preparou para a governanta da família La Selva. Agatha prometeu o mundo à amiga, que ainda pode acreditar nas falsas promessas românticas e se afundar em desgraça no folhetim. Mesmo assim, Caio vai coletar a informação de Angelina e buscar alguma forma de provar que Agatha realmente tem algum plano maligno contra Antônio. O problema é que, nesta fase, o galã já terá se afastado completamente da família, e não saberá exatamente quem apoiar na trama. Seja como for, o cerco está começando a se fechar para Agatha, e não há dúvidas de que os embates finais de Terra e Paixão serão explosivos. Aline já mostrou que seus problemas vão além da imaginação, trazendo inúmeros perigos que colocam a sua vida em risco. No entanto, a professora percebe que Agatha pode se tornar uma grande ameaça e decide revelar tudo para Caio na esperança de conseguir alertá-lo durante os próximos capítulos de Terra e Paixão. Os movimentos de Agatha são friamente calculados, escondendo suas verdadeiras intenções apenas para passar a impressão de boa pessoa e formar aliados poderosos. No entanto, as pistas sobre suas ações já estão começando a deixar em alerta até mesmo os que caíram em seu papo furado ao longo de sua estadia em Nova Primavera. Aline já acreditou na palavra de Agatha apenas por ser mãe de seu namorado, mas parece que isso não irá durar por muito tempo. A megera tentou visitar sua nora, mas se surpreendeu ao ser expulsa por Jussara em uma cena tensa. Aline decidirá acreditar no instinto de sua mãe e começa a desconfiar da personalidade que Agatha mostra para o público. O resultado dessa desconfiança virá em uma conversa com Caio, onde Aline confessa que possui medo de Agatha, não conseguindo confiar em nada do que ela diz para se justificar. O personagem de Cauã Raymond precisará abrir seus olhos e observar bem o que sua mãe está fazendo se quiser proteger Aline de um grande perigo. Irene vai atrás de Silvério e Ademir para conseguir alianças contra Agatha e Antônio. Nos próximos capítulos de Terra e Paixão, Irene joga pesado para acabar com Antônio e Agatha de uma vez só. A socialite faz aliança com Ademir e Silvério para seguir com seu plano. Irene não está conseguindo se conformar com a humilhação que Antônio e Agatha lhe fizeram passar. Enquanto os dois acreditam que a socialite seja a carta fora do baralho, Irene segue mexendo seus pauzinhos para conseguir se vingar dos dois.
A socialite recruta 2 aliados para conseguir acabar de vez com a soberania de Antônio e Ágata. Sem conseguir o apoio de Petra para colocar seu plano de vingança em prática, Irene vai atrás de Silvério e Ademir, pois sabe que os dois não gostam de Ágata. Silvério aceita se aliar a Irene para destruir Ágata, pois acredita que a mãe de Caio seja uma tremenda golpista, tendo se casado com Antônio somente por conta do dinheiro dele. Já com Ademir, Irene encontra um pouco de relutância, pois o produtor rural fica surpreso ao vê-la. Tendo pendências do passado que ficaram mal resolvidas, Ademir guarda uma mágoa muito grande de Irene. Mesmo assim, ela insiste em conversar com ele, que acaba aceitando. Ao escutar tudo que Irene tem para lhe dizer, Ademir resolve participar do plano dela, pois quer dar uma lição em Antônio. Assim, Irene se torna a verdadeira justiceira, surpreendendo muitas pessoas, incluindo Caio. Nos próximos capítulos de Terra e Paixão, o delegado pode colocar a vida de Lucinda em risco. Na teoria, tudo parece ter dado certo para que o romance entre Marino e Lucinda fluísse naturalmente, mas qualquer cenário aparentemente perfeito é propício a mudanças bruscas, graças à magia da teledramaturgia. E como estamos falando de Valcir Carrasco, não é de se estranhar que o delegado coloque a vida da noiva em risco. Depois de pedir a namorada em casamento, Marino segura os próximos passos por algum tempo, até que, de repente, ele decide ir adiante com o plano de se unir em matrimônio com o amor de sua vida. Mas ambos encaram o noivado durante a fase mais sangrenta possível, e isso pode custar caro para todos os envolvidos, principalmente para Christian, que não tem nada a ver com toda a confusão. Marino e Lucinda finalmente ficaram noivos, mas o brilho de suas alianças também servirá para acender um novo alerta na mente dos inimigos do delegado, em especial dos mais lunáticos da família La Selva, que hoje em dia, fica difícil definir se é Antônio ou Ágata. De qualquer forma, os personagens de Tony Ramos e Eliane Giardini podem agir de maneira brutal para impedir os avanços de Marino na justiça. Lucinda, que segue carregando a cooperativa nas costas enquanto vários funcionários se dedicam a atividades paralelas, pode ser a maior prejudicada de todas nessa história, mas ela também sabe se defender, sobretudo após o período tortuoso em que precisou lidar com a violência de Andrade. Calejada e, acima de tudo, cansada de sofrer, Lucinda pode buscar uma solução mais eficiente para abandonar os perigos de Nova Primavera. Então se prepara porque vem novidades não muito boas por aí. Lucinda que se prepare. O que você acha que vai acontecer com ela? Escreve aqui nos comentários. Os planos aparentemente infalíveis de Ágata também têm suas pontas soltas, e é claro que a vilã está sujeita a enfrentar sérias consequências pelas gradativas atitudes insanas tomadas em Terra e Paixão. Nos próximos capítulos, por exemplo, ela terá que lidar com a chegada de um médico convocado por Petra para avaliar o estado de saúde de Antônio, que começa a apresentar sinais preocupantes de confusão mental e um terrível mal-estar. A partir daí, o semblante de Ágata muda do vinho para a água contaminada, sobretudo quando ela descobre que Antônio terá que fazer um exame de sangue. A preocupação gira em torno da substância utilizada pela megera no preparo de seus famosos chás, responsáveis por deixar o fazendeiro cada vez mais desnorteado pelos cantos de sua enorme casa. Todos os dias, Antônio sente um peso maior na cabeça, e tudo parece mais confuso do que antes, até chegar ao incontrolável ponto em que Petra precisa entrar em ação e se tornar a maior protetora do pai durante o período mais instável de sua vida. O pior de tudo é o fato de que, nesta fase, Petra também terá que lidar com o divórcio de Luigi e a oficialização do golpe de Hélio e Ágata. Mesmo com o mundo desabando ao seu redor, Petra dá um jeito de cuidar do pai, mas Ágata também vai mexer seus pauzinhos para garantir a manutenção de suas metas. Entre uma consulta e outra de Antônio com um médico particular, a mãe de Caio dá um jeito de afastar algumas suspeitas e ainda convence o profissional de saúde de que está sendo uma ótima esposa durante o tratamento. Ágata está se esforçando para esconder suas verdadeiras intenções, mas logo precisará abrir o jogo para conseguir avançar no seu plano. Nos próximos capítulos de Terra e Paixão, a megera encontra um novo aliado e se vê obrigada a revelar que está lentamente envenenando Antônio.
Antônio está completamente iludido pelo seu amor por Agatha, ignorando todos os sinais apresentados ao longo de sua convivência, algo que até mesmo os personagens mais distantes da família já perceberam. A megera arregaçou as mangas e preparou diversos chás para envenenar o marido lentamente e ficar com toda a sua fortuna. Acontece que Agatha encontra um novo aliado na sua jornada de vingança e decide revelar o que está fazendo com o seu marido, pedindo ajuda para concretizar o plano. Esse novo aliado pode exercer um papel crucial na armação, fazendo de tudo para cobertar o estado de saúde de Antônio. Esse não será a única ação do novo personagem, que será o responsável por divulgar um dossiê que poderá desbancar Luigi do páreo e garantir a sucessão do produtor rural definitivamente. Petra também está fazendo de tudo para salvar a vida de seu pai, convocando um médico para avaliar a saúde de Antônio, que já demonstrou os sinais do envenenamento, deixando Agatha desesperada. Nos próximos capítulos da trama, o garçom e o capanga de Antônio não resistirão ao desejo. Kelvin e Ramiro finalmente vão se entregar ao desejo e terão a primeira noite de amor. Após muitos apertãozinhos, o garçom e o capanga de Antônio La Selva darão um passo diferente na relação e farão amor em local inusitado. De passagem pela mansão de Antônio, Kelvin e Ramiro terão mais uma troca de carinho, que acabará atiçando o fogo dos dois personagens. Em um dos cômodos da casa do patrão, o funcionário do Rei da Soja não resistirá ao garçom e o clima promete esquentar entre eles. Encarando Kelvin, Ramiro não esconderá atração pelo garçom e falará sobre seu desejo ao sentir o cheiro do amigo. Todo perfumoso, bateu uma vontade de dar os apertãozinho, dirá o capanga de Antônio La Selva. Em um primeiro momento, Kelvin até tentará conter Ramiro, mas também não resistirá ao momento. Você é um safado, dirá Kelvin, prestes a fazer amor com Ramiro na casa de Antônio La Selva. Em local inusitado, o garçom deixará claro que gostou da ideia dos apertãozinhos acontecerem na casa do Rei da Soja e finalmente terá a primeira noite de amor com Ramiro. Antes de fazer amor com Ramiro pela primeira vez, Kelvin fará descoberta bombástica na trama e cairá para trás ao conhecer a verdadeira face de Agatha. O garçom tomará conhecimento de que a megera pretende matar Antônio La Selva envenenado e ficará chocado com a novidade.